Fala galerinha, beleza? Então vamos dar continuidade às nossas videoaulas, tá? Então essa semana é semana de revisão, vamos revisar um pouco da unidade 10, tá gente? Então pega teu caderno lá, faz as anotações necessárias. Eu vou estar usando ali o resumo ali do CA, do caderno de atividades. Tem um resumão dessa parte, uma revisada dessa parte da unidade 10, beleza gente? Então o que nós vamos ver na revisão? Vamos ver um pouco sobre razão, proporção e regra de 3, tá? Então bem tranquilo nossa revisão aí, foi o assunto que nós vimos aí até agora, beleza gente? Então eu vou pegar nossa apostila aqui, ó, tá? Vai pegando o teu caderno lá, se precisar pausar o vídeo, pausa o vídeo lá, né? Para ir acompanhando aí com a gente, né? Essa parte da unidade 10. Então a razão e proporção. Então razão. A razão entre dois números A e B, em que B é diferente de zero, ou seja, no B ele vai estar dividido, então não pode ser zero, é dada pelo quociente entre A e B e representada por uma fração, ó, né? O A sobre B, onde A e B são números, tá gente? Então são valores que representam alguma coisa, né? Então sempre na sequência de A para B. Então o problema lá vai estar te dando a ordem, tá? De um valor para outro, tá? Então observe o exemplo ali, ó. A cada R$ 2.500 que Marcelo recebe, ele deposita R$ 200 em uma caderneta de poupança. A razão entre a quantidade que ele deposita, então o primeiro valor é o que ele deposita. Na poupança a quantidade que ele recebe é igual a, então quanto que ele deposita? 200. Quanto que ele recebe? 250. Então 200 de 250, né? Então essa é a razão, de 200 para 2.500, tá? 200 para 2.500, perdão. Então, só que a razão tem que ser sempre na forma simplificada, então eu tenho que simplificar. Nesse caso, como eu tenho dois zeros aqui, eu posso dividir por 100, né, que vai ser 2 por 25, ou seja, a cada R$25, né, ele deposita R$2, tá? O valor total. Então essa é a razão, é sempre na forma simplificada, forma irredutível. Aí eu tenho as razões especiais, tá? Que a gente pode ver também depois uma a uma lá, né, no capítulo que nós estamos estudando. Então uma delas é a escala. Escala é a razão entre a medida de um comprimento da representação, né, e correspondente medida real. Então, por exemplo, mapas, maquetes, miniaturas, então eu tenho a medida da representação, então eu tenho a medida real. Então a razão é essa. A escala é a razão da representação, medida da representação e a medida real. Velocidade é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto nessa distância. Então é espaço pelo tempo. Então velocidade é a distância que eu vou percorrer e o tempo que eu vou gastar para percorrer essa distância. Então é espaço sobre o tempo. Então é velocidade. Densidade, razão entre a massa de um corpo e o seu volume. Então a massa que seria entre aspas, o peso lá, então a massa do corpo, e o volume ou o espaço que ele ocupa, então é chamado de densidade. Densidade demográfica, para a geografia lá, ó, razão entre o número de habitantes e a área de uma região. Então tem uma região e a quantidade de pessoas que tem naquela região. Então é chamado de densidade demográfica. Então quantas pessoas tem em uma determinada área, tá? Então habitantes por área da região. Aceleração é a razão entre a variação da velocidade e o tempo necessário para ocorrer essa variação. Então é a velocidade média sobre o tempo, tá? É parecido com a velocidade. Então a aceleração vai depender da velocidade ali, tá? Então, ou seja, ou a variação da velocidade vai depender da aceleração. Quanto menos tempo for gastado, então mais alta é a aceleração. Então, essas são algumas razões especiais. Escala, velocidade, densidade demográfica e aceleração. Proporcionalidade, gente, ó. O que é proporcionalidade? Ó? Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, eu preciso ter duas razões. Os números A, B, C e D, nessa ordem, formam uma proporção A sobre B igual a C sobre D. Nessa proporção, nós temos os extremos, tá? Que nesse caso aqui é o A e o outro extremo é o D, e os meios, que é o B e o C, ou seja, o numerador de um com o denominador do outro, tá? O numerador de um com o denominador do outro. Fazendo essa multiplicação entre os extremos e os meios, eu consigo determinar se essas duas razões são proporcionais. Porque se a multiplicação desse com esse for igual a esse com esse, então dizemos que as razões são proporcionais. Tranquilo, gente? Que ele vai estar dizendo aqui, ó, né? Propriedade fundamental das proporções. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui, ó. Aqui, tá?
Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, o produto, a multiplicação dos extremos pelos meios tem que ser igual. Se for igual, então eu tenho uma proporção, então são grandezas proporcionais, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 4 sétimos é uma razão, é igual a 12/21. Como é que eu sei? Eu multiplico os extremos pelos meios, ó, 4 vezes 21 está aqui e 7 vezes 12 está aqui, tá? 4 vezes 21 dá 84, 7 vezes 12 também dá 84. Então, como o resultado do produto deles é igual, então essas razões são proporcionais, beleza? Bem simples assim, ó. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais e grandezas não proporcionais, tá? Então, grandeza diretamente proporcional é aquela grandeza que quando uma sobe, a outra também sobe. Quando uma desce, a outra também desce. Então, são grandezas proporcionais. Tá? Então, aqui, ó, diretamente proporcionais variam sempre na mesma razão. Por exemplo, quando uma grandeza dobra, a outra também dobra. Né? Quando uma razão, quando uma grandeza cai pela metade, a outra também cai pela metade. Tá? E inversamente ao contrário, ó, variam sempre na razão inversa uma da outra. Por exemplo, quando uma grandeza dobra, a outra divide pela metade. Né? Ou quando uma divide pela metade, a outra dobra. Então, é inversamente proporcionais. Estão indo em sentidos contrários, as razões dela, as grandezas. Tá? Não proporcionais não aumentam ou diminuem na mesma razão. Então, eles não aumentam, eles não dobram. Quando uma dobra, a outra triplica. Então, não é. Tá? Então, tem que ser sempre na mesma ordem. Tá? Regrinha de 3, gente, é o que nós fizemos ali, ó. Tá? Para calcular valor desconhecido, né? A gente vai usar o produto dos meios, dos extremos pelos meios. Por exemplo, aqui, ó, né? É uma máquina que funciona durante 3 horas, enche 120 garrafas de suco. Quantas garrafas de suco essa máquina enche em 5 horas? Então, assim, 3 horas enche isso, quantas garrafas vai encher em 5 horas? Então, a gente monta uma regrinha, ó. 3, as horas estão aqui, ó. 3 horas... Né, enche 120 garrafas. 5 horas vai encher quantas garrafas? Coloquei a letra X lá. É só multiplicar cruzado, que é fazer o produto dos extremos pelos meios. Ó. 3 vezes X, 3x. 5 vezes 120, 600. O 3 que está multiplicando passa dividindo 600. 600 divididos por 3 dá 200. Então, essa máquina enche 200 garrafas em 5 horas. Então, grandeza é diretamente proporcional. Por quê? De 3 horas subiu para 5, de 120 subiu para 200, então é diretamente proporcional. Tranquilo, gente? É a mesma coisa aqui, né? Quando ela é inversamente proporcional também. Então, regrinha de 3 basta de multiplicar cruzado ali os valores, gente. Beleza, galera? Né? Daí a porcentagem nós não vimos ainda bem específico, mas nós vamos ver durante a semana e nas lives. Beleza, galera? Espero que tenha dado para relembrar um pouquinho lá sobre essa parte da unidade 10. Né? Façam as anotações e podem ir respondendo o formulário quem já está seguro. Se não, espera a nossa live lá e a gente vai tirando alguma dúvida. E aí vocês podem responder o formulário. Beleza, galera? Até a próxima!